o que Ele já derramou em você. Olha o que a Bíblia diz, Lucas capítulo 1, versículo 80. Quem achou, diga amém. O menino crescia, o menino, e se fortalecia em espírito, e habitava nos desertos, até o dia em que se manifestou a Israel. O menino crescia. Diz para o seu irmão aí, o deserto vai te aumentar de tamanho. Existem coisas na vida que jamais aprenderíamos se nós não tivéssemos passado pelo deserto. Não que Deus seja masoquista e tenha prazer nas nossas dores, mas o deserto tem um poder de nos ensinar, mesmo que nós não queiramos aprender. Existe um dramaturgo, poeta francês, que eu me identifico muito, chamado Alfred Musset. Alfred Musset diz que o homem é um aprendiz, a dor é a sua mestra, ninguém se conhece enquanto não sofre. O que Musset está dizendo é que o deserto tem o poder de nos aprimorar como homens. O deserto tem o poder de nos ensinar a valorizar aquilo que nós nunca demos uma certa atenção. O deserto tem a nos ensinar o que a gente não percebe em dias felizes. Por exemplo, saúde, família, amigos, relacionamento, oportunidades, privilégios e honras. Para ser bem simples e bem objetivo, o deserto ele nos acorda para a realidade. O deserto ele chacoalha a gente e nos coloca no agora. O deserto ele comunica que somos de carne e somos de osso. Eu passei por vários desertos ao longo da minha vida, e todos os desertos que eu passei, eu extraí alguma lição. Porque se você não extrai as lições do deserto, você fica no deserto até você aprender. Eu me lembro que eu passei em um deserto financeiro, do ano de 2006 a 2014, eu passei em um deserto financeiro terrível. Eu me lembro que eu estava me formando na universidade, e no quarto ano, no último ano letivo, eu já havia feito o TCC, eu já havia concluído as provas, nunca peguei um exame, sempre fui um aluno autodidata, mas naquele ano eu havia perdido o trabalho e eu não consegui concluir o curso, porque eu não consegui pagar as parcelas da universidade. Até aí tudo bem, você passar por uma crise financeira, você ter um desvio financeiro, uma crise, é normal. Mas me lembro que aquele ano me marcou muito, porque eu estava na sala de aula, próximo a concluir o curso, e o professor fez uma chamada, e na chamada ele pediu para que eu ficasse em pé, e pediu que eu saísse da sala, no meio de todos os outros alunos, e disse em alto e bom som: você não pode assistir a aula da noite de hoje, porque você não pagou o curso. Então nós temos o seu nome aqui e você não pode assistir a aula. E eu me lembro que eu fui chorar no banheiro da universidade, dobrei os meus joelhos ali na Unixul, e eu perguntei a Deus: por que um crente que está servindo a Deus tem que passar por crises financeiras, sendo que ímpios que não servem a Deus estão passando por princípios, ou colhendo riquezas e vivendo prosperidade? Sabe o que Deus me respondeu? Nada, porque geralmente Deus não vai explicar os processos que Ele vai proporcionar na sua vida no deserto. Ele vai permitir você passar e não vai te explicar, porque um professor, quando está dando uma aula, geralmente ele não conversa, ele não explica, ele não expõe, ele aplica a aula a fim de que o aluno desenvolva a sua matéria. Eu quero liberar uma palavra sobre alguém aqui. Você pode estar passando por um deserto financeiro, você pode estar experimentando escassez, mas o Deus que nós servimos vai nos aperfeiçoar em meio a esse deserto que você está passando. Você crê? Diga amém. Me lembro que eu passei em um deserto, foram vários desertos, mas me lembro de um deserto que eu passei, foi um deserto que me atingiu em 2016, foi quando a Sarando Nações nasceu. Eu muito novo, consagrado a pastor com 22 anos,
o episcopado com 28 anos, eu ainda era um garoto. Me soa muito bem hoje o bispo, mas naquela época, bispo, não me soava muito bem. 28 anos, era muito novo. E nós começamos o ministério com 80 cadeiras alugadas, uma mesa usada, uma estrutura muito pequena. E naquele ano, me sentindo muito sozinho, sem amigos, sem família, no sentido de entender o que nós estávamos vivendo, eu passei um deserto espiritual muito grande. E aí eu subi 100 dias para o monte, para poder conversar com Deus e entender o que Deus tinha para mim. E Deus só falou comigo depois de 60 dias no alto da montanha. Deus me colocou debaixo de uma árvore e me fez uma promessa: em 7 anos vocês vão crescer, em 7 anos vocês vão desenvolver, em 7 anos vocês vão prosperar. E se cumpriu de fato os 7 anos, porque tudo que sai da boca de Deus jamais volta vazio. Pensei que tinha parado por aí. Em 2018 eu passei por outro deserto, e esse deserto foi um deserto muito difícil também. A igreja já estava funcionando, já havíamos trocado de prédio, mas o deserto agora era o questionamento do meu ministério. Por quê? Porque quando você é pastor, você não tem mais vida privada, você tem vida pública. Todo mundo te conhece, todo mundo te questiona, todo mundo pergunta, todo mundo te assiste. E como eu me formei lá atrás, lá em administração, eu queria viver a minha vida. Eu queria ser o Senhor de mim mesmo. Só que quando você vem para o Evangelho, você não tem mais vida própria. Você crucifica a sua vida para viver a vida que Cristo quer que você viva. E eu me lembro que esse ano foi um ano de muitos questionamentos. Eu queria abandonar o ministério e começar uma empresa. E Deus falou para mim: você prefere comer na mão dos homens ou na minha mão? Você prefere trabalhar para eles ou para mim? E foi aquele ano que Deus me esmagou. Foi aquele ano que Deus me mostrou que muito melhor é estar com Cristo do que qualquer em outro lugar. Mas foram esses anos de deserto que eu mais cresci espiritualmente, que eu mais prosperei, que eu mais orei, que eu mais escrevi os meus livros, que eu mais subi ao monte, que eu mais jejuei, que eu mais li a palavra, que eu mais me tornei apaixonado pela igreja local, que eu mais me tornei admirador da minha esposa e da minha família, porque os desertos nos lapidam. Tiago 1, versículo 12. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Deuteronômio 8:2 diz assim, Deus conduziu Israel no deserto durante 40 anos, através de humilhações e provas, a fim de saber as intenções do seu coração. O que essa palavra está dizendo é que o deserto, ele tem o poder de revelar a nossa interioridade. Diz para o irmão aí: o deserto tem o poder de desenvolver a nossa interioridade. Deus está te provando para saber o que está no seu coração. Deus está te esmagando para saber o que habita dentro de você. Deus está permitindo todos esses processos para tornar você um homem mais forte. Portanto, se Deus não mudou a situação, talvez Deus esteja usando a situação para mudar você. Deixa eu te perguntar, qual deserto você está passando hoje? Existem vários desertos. Existe o deserto que você entra, e você entra por precipitação. A esposa mandou não comprar, você comprou. O pastor mandou você não ir, você foi. Você ouviu um conselho, mas não aplicou. Existem desertos que você entra por fruto de precipitação. Me lembro que eu entrei uma vez em um deserto porque assinei um contrato com uma pessoa que eu não deveria ter assinado, e me trouxe um prejuízo financeiro imenso, porque por precipitação eu me coloquei naquele deserto. E muitas vezes nós não ouvimos o conselho da esposa e criamos desertos para as nossas famílias, criamos desertos para nós mesmos. Existe o deserto que você entra, existe também o deserto que o diabo te leva. O deserto que o diabo te leva, ele não tem poder, sem a permissão de Deus, de te colocar nele, mas ele vai criando armadilhas no meio do caminho. Ele vai colocando pratos para você se alimentar. Ele vai aguçando a sua visão, o seu paladar. Ele vai te instruindo de uma forma bem sutil, a ponto de fazer com que você fique vulnerável. E vulnerável ele consiga te distrair. Quantos homens não estão aqui que foram chamados para ser príncipes?
que foram chamados para ser sacerdotes, que foram chamados para andar com um cetro de justiça na mão e governar bem a cidade, governar bem a empresa, governar bem a família, mas ouviram a voz da serpente e caíram em um deserto e não conseguem sair mais dele. Existem desertos que você é impulsionado pelo diabo, mas existem desertos que é Deus quem leva. O deserto que eu entro, eu posso sair pedindo graça, misericórdia. O deserto que o diabo nos leva, a gente pede misericórdia e graça, Deus nos tira. Agora escute, o deserto que Deus nos leva, ninguém tem poder de nos tirar de lá, porque se Ele permitiu a gente ir ao deserto, a permissão dEle, é porque Ele quer tratar o nosso coração, quer tratar as bases de sustentação, da virilidade de um homem. E eu quero dizer para você, Deus está provando o seu coração nesses últimos dias. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 1, que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. 40 dias o diabo tentou Jesus, e no último dia, na verdade, no último dia ele quer fazer Jesus trocar o pão, ele quer fazer Jesus transformar o pão. Mas diz o seu irmão, não transforme o pão na hora errada. Procura alguém que diga, não transforme pão na hora errada. Tudo tem um tempo. Não é porque você está vulnerável no deserto que você vai ceder às pressões da vida. Não é porque você está vulnerável nesse deserto que você vai sucumbir. Salmo 136, versículo 16. Deus conduziu o seu povo pelo deserto, porque o seu amor dura para sempre. Esse texto é muito especial porque fala de um homem chamado João Batista, ou João o Batista, porque ele imergia as pessoas no fundo das águas. João era um batizador. João era filho de Zacarias e Isabel. O texto diz que ele ficou muito conhecido porque batizava as pessoas no Rio Jordão. Entre eles ele batizou Jesus, aquele que ele disse que não era digno de desatar as correias das suas alparcas. Jesus foi o responsável em ser batizado por João. Então João tinha um discurso muito forte. João ia para os desertos e pregava arrependimento. João pregava conserto, pregava cajado, como usamos a expressão nos dias de hoje. A teologia de João Batista era uma teologia sem filtro, costumava ter uma mensagem incisiva, uma mensagem dura, uma mensagem de juízo final. João, ele carregava algo divino, ele era nazireu de Deus. O nazireado era um indivíduo que desde o ventre da sua mãe era escolhido para ser separado. Não passava navalha na cabeça, não tomava vinho, não comia fruto da uva, não podia tocar em coisas mortas. Literalmente, aquele homem foi chamado para ser separado. Desde o ventre da sua mãe, João foi chamado para uma missão. João foi chamado para um processo. Ele foi responsável em entregar uma mensagem que mudaria a história da humanidade. Escute, você nunca vai ver João ressuscitando mortos, curando leprosos como Jesus fazia. Você não vai ver João Batista fazendo milagres. Mas você vai ver João ressuscitando uma nação inteira que estava morta nos seus delitos e pecados. Porque a palavra de arrependimento e de juízo tem poder para levantar uma nação, para levantar um homem. João carregava algo poderoso, ele se vestia de roupas estranhas, vestes que eram diferentes, não eram vestes sacerdotais como a do seu pai, eram vestes que não cabia dentro do sistema da época. Comia mel silvestre, gafanhoto, se vestia de pelos de camelo. Mas o texto é enfático. O versículo que lemos diz assim, ó: e o menino crescia no deserto. Diz bem forte, o menino crescia no deserto. João não cresceu no palácio. João não cresceu no conforto. João não cresceu no palco. O menino crescia no deserto. Vou repetir. O menino crescia no deserto. O que isso prova? Isso prova que dá para crescer em qualquer lugar. Existem muitos homens que têm aquela crença limitante
que só dá para crescer em ambientes favoráveis. Eu não cresço porque eu preciso de dinheiro. Tem que ter influência, tem que ter network, tem que ter inglês fluente, tem que ter conexão, tem que morar em uma boa cidade. Mas esse texto me ensina que dá para crescer em qualquer lugar. Enquanto muitos esperam crescer em palcos, enquanto muitos esperam ambientes favoráveis e conexões perfeitas, Deus levanta alguém para dizer que não precisa de palco para cumprir promessa, para viver ministério e para viver missão. Eu vou te dizer aqui, recebe essa palavra. Ele cresceu aonde ninguém viu, aonde ninguém entendeu e aonde ninguém deu valor. Mas aonde Deus está te forjando é o lugar aonde Deus vai te dar um crescimento. A Bíblia diz que Deus usou o deserto para fazer João crescer. E eu tenho uma palavra para alguém que está aqui hoje, sentado me ouvindo. Se você é homem, veio receber essa palavra, erga suas mãos no céu para pegar essa palavra. Deus te fará crescer aonde disseram que você não ia resistir. Vou dizer de novo, você pode estar enfrentando o seu pior deserto, mas Deus está dizendo: eu vou te fazer crescer aonde muitos acharam que você ia desistir. Cresceu no deserto, não foi na prisão, não foi no conforto, não foi em um resort, não foi em um palácio, foi em um deserto. Eu estou profetizando, o homem da ICM, Deus vai fazer você crescer nos piores desertos da sua vida, para mostrar que Ele é com você. Chacoalhe alguém que está do seu lado aí e diga assim: Deus está usando esse deserto para fazer você crescer. Vai. A Bíblia diz que José cresceu na prisão, Moisés cresceu no exílio, Davi cresceu no pasto, João cresceu no deserto. Ou seja, não é o deserto que te faz grande, é você que faz o deserto se tornar grande. O texto diz cresceu. Essa expressão é forte, você vai entender depois. O menino cresceu. O menino cresceu. A palavra crescia, na verdade está assim, ó. O menino crescia. A palavra crescia do grego significa aumentar. O menino aumentava no deserto. Não sei se eu profetizo isso aqui. O menino aumentava no deserto. Eu vim profetizar para alguém aqui. O deserto que você está enfrentando, e que muitos têm certeza que você vai morrer nele, vai aumentar você de tamanho, vai esticar você de comprimento, vai tornar você maior do que o que você está. O deserto vai te dar uma nova estrutura, uma nova capacidade e uma nova mentalidade. Você vai sair desse deserto maior do que você entrou. E o menino crescia, vai crescer diante desse problema, vai crescer diante dessa adversidade, vai crescer diante dessa aprovação financeira, vai crescer diante dessa crise relacional, vai crescer diante desse desemprego. Deus te trouxe aqui para dizer para você: eu não permiti você entrar no deserto para te matar nele, mas para esticar você de tamanho. E o menino crescia, diga bem forte, crescia. Agora escuta, o texto diz assim, ó: o menino crescia. O menino crescia. Não dá para ser menino a vida toda. Porque o menino não tem responsabilidade. Meu filho tem 11 anos, se eu não acordá-lo para ir para o colégio, ele não vai. Se eu não pedir para ele tomar banho, ele não toma. Se eu não tirar ele do videogame, ele joga o dia inteiro, porque menino não tem responsabilidade. Por isso o texto dizia: o menino crescia, porque é no deserto que o menino vira homem. É no deserto que a gente é obrigado a amadurecer.
E aí eu te pergunto, quantos desertos você vai ter que passar para você deixar a chupeta de lado, tirar o vitimismo e entender que isso aqui não é um clube aquático, meu filho, isso aqui é um quartel-general. Para entender que casamento não é coisa para menino, porque meninos que casam adoecem mulheres. Para saber que depois que você casou, você tem que pagar conta em dia, trabalhar 10, 12, 15, 20 horas por dia para sustentar a sua prole. Até quantos desertos você vai passar para entender que se você não ora, a sua casa desmorona, porque você é o sustentáculo da sua casa. Quantos desertos você vai ter que passar para entender que a sua família depende de você, e que você não foi chamado para ser um móvel de decoração bonito na sua casa, que é lindo para quem olha, mas não serve para nada. Homem não foi chamado para ser móvel de decoração, foi chamado para ser sustentação de edifício. Cai a chuva, sopra os ventos, dão contra aquela casa, mas aquela casa não é destruída. Por quê? Porque está sendo sustentada por um homem de oração. Está sendo sustentada. Pode levantar a sua mão, pegar essa palavra? Pode. Se esse lugar tivesse cheio de mulheres, já havia mulher levantando a mão, ficando em pé. Mas eu vou profetizar nessa noite, dizendo para alguém: Deus vai te fazer crescer nesse deserto. Deus vai tirar as muletas e vai te dar resiliência e capacidade para a glória de Deus. Creio. Quantos homens já eram para estar em lugares altos, mas ainda não cresceu? A melhor coisa que a minha mãe fez comigo foi quando eu tinha 20 anos. Minha mãe me chamou numa sala e disse assim: não dá para você morar mais aqui. E aí, eu desempregado, peguei 3 calça jeans, 3 par de tênis, 2, 3 camisetas, coloquei nas costas e fui pedir para minha sogra, que na época era a minha esposa, era minha noiva. Eu falei: eu posso morar aqui por um tempo? E eu nunca vou esquecer que aquele deserto fez eu amadurecer. Não tinha carro, não tinha roupa, não tinha trabalho, não tinha nada. Eu só tinha uma sustentação da fé. Porque eu dizia: eu não tenho nada hoje, mas eu estou em oração. Deus vai dar, Deus vai fazer, vai acontecer, vai acontecer. Eu passei por vários desertos. Eu fui assaltado, eu passei necessidade. Eu usei um terno um ano inteiro para ir para a igreja. Só tinha uma roupa para ir para a igreja. Hoje você olha o bispo, uma grande igreja, uma família legal. Quem olha de fora não entende o processo. Eu pregava com o sapato do meu tio, que hoje é diácono da minha igreja. Ele calçava 42, eu calço 40. Aí eu colocava uns papelões embaixo para dar sustentabilidade no pé. E alguém dizia para mim assim: ó, esse menino ficou louco, porque ele se converteu, está passando necessidade, está morando de favor, não tem roupa para usar. Acaba a culto, ele vai para a porta da igreja pedir carona para alguém levar embora. Mas eu estava na oração. Eu não vi o deserto como um lugar de morte, eu vi o deserto como uma sala de aula. Deus preparando, Deus forjando, Deus forjando, Deus preparando, Deus preparando. E eu fui crescendo, fui sendo esticado. E aí eu casei, porque casamento não é para moleque. Ministério não é para gente infantilizada. Ministério não é para gente que quer ser o centro das atenções. Não tem espaço para carreira solo no ministério. Homem tem que ter maturidade para entender: estou fazendo algo coletivo, servindo o meu bispo, jogando água nas mãos do profeta, como Eliseu fazia, como Elias. Eu estou atrás, seguindo alguém que tem a voz de comando. Ministério não é para estrelas, mas só o deserto tira isso. Só o deserto nos coloca no nosso devido lugar. Só o deserto faz a gente amadurecer. Quantos desertos você vai precisar enfrentar para entender que sem maturidade você não vai chegar a lugar nenhum? Deus quer te enriquecer, mas tem que ter maturidade para não se tornar amante do dinheiro.
Deus não tem problema em te dar uma casa, um carro, mas tem que ter estrutura para quando Deus te dá uma casa de praia, uma casa em um condomínio, você não trocar o altar de Deus pelo seu entretenimento. Posso profetizar ou não? Deus não tem problema nenhum em te dar coisas, desde que o reino venha em primeiro lugar. Mas tudo isso vem com o tempo. 1 Coríntios 13, escute isso aqui, ó. Paulo dizendo à igreja: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e sentia como menino. Mas, esse mais aqui é uma preposição. Esse mais representa a cerimônia do bar mitzvah de Paulo. Ele está dizendo o seguinte: mas me tornei filho da lei, conheci a palavra, e quando eu conheci a palavra me tornei maduro, porque a palavra tem um poder de me amadurecer, ela tem um poder de gerar em mim uma estrutura, e aí eu passei a pensar como um homem, a sentir e a falar como um homem. Está vendo que muda? Quem está entendendo, diga amém. Pergunta para o irmão aí: qual idade espiritual você se daria? Tá, vou perguntar outra coisa. Qual idade espiritual você se daria para a sua vida emocional? E tem homens que ele é amedrontado por uma barata. Eu conheço a história, e mulheres da nossa igreja comentam comigo que na pandemia os homens ficavam debaixo da cama com medo e a mulherada tinha que sair para a guerra. Tem homens que tem um barulho em casa, põe a mulher para ver, vai lá, amor, vê o que está acontecendo. Varão medroso. Tem homem que é tão mão de vaca que dá 50 conto para a mulher. Fala, faz sobrancelha, pinta o cabelo, alisa, faz depilação e me traz o troco. O deserto nos amadurece. Até porque mulher não quer se relacionar com um homem infantil, com um homem que não é o provedor, o sacerdote, enfim. Agora o texto é muito forte. O texto diz que ele crescia. O menino crescia, fala de constância. Crescia. O homem tem que ir crescendo. Geralmente quando a gente conclui 40, 50 anos, a gente vai parando. E a gente tem que continuar em crescimento. Leia livros, estude, cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação. Melhore o seu português, o seu idioma. Faça alguma coisa para você sair da mesmice. O menino crescia, isso fala de constância. Muita gente aqui parou no tempo, e nós não podemos parar no tempo. Tem gente que parou de crescer, e se você para de crescer, você se torna um anão. A oração da esposa, a oração do pastor, a oração da igreja e a sua oração. A gente tem que continuar crescendo. Quem está entendendo, diga amém. Agora o texto diz que o deserto fortalecia o espírito. E o menino crescia e se fortalecia no espírito, porque Deus trabalha nossa espiritualidade no deserto da vida. Ficamos mais fortes e espirituais quando saímos do deserto. Aguentamos mais pressão, mais porrada. Quando a gente sai do deserto, a gente aguenta passar por crises. A gente tem estrutura para isso. O deserto afina a nossa espiritualidade, porque ali a gente fica a sós com Deus. Então João Batista conseguiu ser espiritual no deserto. Tem gente que está morando em palácios e mesmo assim consegue ser carnal. Se esse deserto que nós estamos passando, você não te levar a orar, não tem sentido você estar lá. Porque tem gente que entrou no deserto e ao invés de orar, passou a beber. Tem gente que entrou no deserto e ao invés de vir para os cultos e falar, bispo, eu quero servir, ele passou a não vir. E quando vem não dá glória, não dizima, não oferta, não participa. Vamos embora, amor, tem que ir embora. Ele é um peso. Tem gente que está passando pelo deserto, ao invés de subir ao monte, fazer uma campanha de oração, ele começa a pegar o smartphone, ele fica tão ansioso, que ele fica frequentando sites dos quais ele sabe que vai tirar ainda mais a sua santidade.
Tem gente que entrou no deserto e não entendeu que dá para sair desse deserto mais forte, e com o espírito forte, e com a espiritualidade elevada. Tem gente que entrou no deserto, mas saiu sem Deus, enquanto outros entraram no deserto e cresceram, porque o teu testemunho vai ser validado no deserto, não é no palácio. Aleluia, aleluia. Vim profetizar, você vai fortalecer o seu espírito nesse deserto. Vai ler mais Bíblia, vai frequentar mais culto, vai santificar os teus olhos, vai buscar arrependimento, vai se converter dos seus maus caminhos, vai parar de adulterar, de mentir, de fornicar, vai pagar suas contas em dias. Aleluia, vai sair desse deserto, e quando as pessoas verem você saindo, não vão acreditar, porque você entrou fraco, vai sair forte, entrou endividado, vai sair prosperando, entrou destruído, vai sair reconfigurado, entrou quebrado, vai sair estabelecido, porque Deus vai te fazer crescer nos piores cenários da sua vida. Eu estou profetizando, Deus vai usar esse deserto para fazer você crescer, e você vai viver um tempo novo para a glória de Deus. Quem recebe essa palavra, diga amém. Agora olha o texto, eu termino aqui. O texto diz assim, ó: e o menino crescia e fortalecia-se no espírito, até o ponto, ou até a hora, de se manifestar a Israel. Percebe aqui a palavra tempo, até o tempo de se manifestar. Olha o que a Bíblia diz: o menino crescia no deserto, fortalecia o seu espírito até o tempo de se manifestar em Israel. Aqui fala de tempo, e tempo aqui não é relógio, tempo aqui é estação. Existe um tempo em que tudo começa a se alinhar, portas que estavam fechadas começam a se abrir, convites que não vinham começam a acontecer, o que ninguém via começa a ver, o que era silêncio se torna voz, o que não tinha influência se torna relevante. Deus te ama tanto que jamais te mostraria para o mundo antes do tempo. Aí Ele te guardou até você estar curado, Ele te guardou até você estar liberto. Tem alguém para pegar? Ele te guardou até você estar maduro, Ele te guardou até você crescer em graça e em conhecimento, Ele te guardou até você estar mais espiritual. Por isso não se apresse, aleluia. Por isso não saia do deserto antes da hora. João foi preparado durante 30 anos, até o tempo. Você está entrando em uma estação nova. Vou falar para quem veio. Você está entrando, um pegou lá no fundo, ó. Você está entrando em uma estação nova. A estação que o teu telefone vai começar a tocar, a estação que o trabalho vai vir e você vai escolher qual porta você entra, a estação que vai vir uma sociedade que vai mudar a tua vida, a estação que você vai olhar para os teus filhos e vai dar a eles o que você não podia dar, a estação que você vai fazer uma viagem 2, 3 por ano, porque não vai faltar e não vai fazer diferença no seu orçamento. Esse deserto está fazendo você crescer e você não viu. Esse deserto está melhorando a sua espiritualidade e você não percebeu. Esse deserto está afinando o seu caráter e você não vai destoar. Aleluia. A Bíblia diz que ele foi preparado no deserto até o tempo certo. O tempo certo, porque um tempo de preparação também é importante para o tempo de manifestação. Vou repetir de novo. O tempo da preparação é tão importante quanto o tempo da manifestação. Aleluia. E esse tempo está chegando na sua vida. Tempo onde Deus vai soprar o teu nome. Tempo onde Deus vai começar a te usar com autoridade, com poder. Aleluia. Tempo onde Deus vai pegar o último que estava lá no final da fila, que ninguém via, ninguém enxergava. O tempo que Deus vai pegar o anônimo, o improvável. O tempo que Deus vai pegar aquele que não é, aquele que não tinha, aquele que não conseguia, mas que respeitou o processo do deserto, que cresceu em silêncio, que cresceu em obediência, que não queimou etapas. Aleluia.
Aleluia, aleluia, que não arrombou portas que não era sua, que não se relacionou com qualquer uma, que não aceitou qualquer convite. Deus está te preparando nos bastidores da vida, para poder fazer você se manifestar a Israel. Pega essa palavra e eu termino aqui, levanta a mão, só quem é homem. Eu vou profetizar, está chegando uma estação na tua vida, em que Deus vai começar a expor você para o Brasil e para o mundo. Olha lá, tem gente pegando lá no fundo. Está chegando uma estação na sua vida, em que Deus vai começar a revelar aquele que Ele tratou no deserto. Prepara, meu irmão, prepara, porque Deus vai começar a te usar de forma poderosa. Deus vai começar a te enviar como flechas na aljava. Deus vai começar a falar do teu nome em ambientes cheios de oportunidades. Deus vai começar a santificar a tua vida. Deus vai começar a te colocar na série. Eu não sei para quem essa palavra, mas tem alguém aqui precisando ouvir isso. O tempo da honra na tua vida está chegando. Pastor, Deus me esqueceu. Não, Ele está te preparando. Pastor, todo mundo foi e eu não fui. Você está sendo preparado. Mateus 3,5 diz assim: a Ele viam pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, para ouvi-lo. Vou falar de novo. A Ele vinha todas as pessoas da Judéia e das regiões do Jordão para ouvi-lo. Posso falar ou não? Quando o seu tempo chegar, e está chegando, não é você que vai bater nas portas, são as portas que vão se abrir para você passar. Não é você que vai implorar atenção, são os convites que vão começar a acontecer. Aleluia. Vai acontecer de forma natural. Vai acontecer de forma natural. Vai acontecer de forma natural. O Kairos de Deus, o tempo de Deus está chegando aqui hoje. Bispo Júlio, tem homens entrando em uma estação de manifestação aqui. Deus está falando para mim, daqui 30 dias coisas vão começar a acontecer na sua vida. Recebe no seu espírito essa palavra. João aguardou o tempo certo, e a voz de João saiu do deserto e foi para outras cidades. Deus está escondendo preciosidades aqui em Suzano. Deus vai levantar empreendedores, pastores, bispos, profetas, missionários, evangelistas, sacerdotes, empresários, advogados, mecânicos, juízes, médicos, políticos. Deus vai levantar músicos. Deus vai levantar pessoas de todas as classes. Porque esse deserto não vai matar você, ele vai fazer você se tornar maior do que você já é. Pastor, estou passando por um deserto financeiro, e eu estou envergonhado. Pastor, estou passando por um deserto familiar, um deserto ministerial, um deserto profissional. Mas eu sei que hoje Deus encerra esse ciclo de deserto na minha vida. Se você tem certeza disso, eu quero te dar uma chance de você sair correndo, vir aqui ao seu lugar, aqui na frente, porque tem uma unção de Deus aqui. Eu vou te dar um minuto para você correr e vir aqui à frente. Pastor, você vai tocar a planta das suas mãos no altar. Deus está esticando a sua fé. Deus está esticando a sua espiritualidade. Esse deserto não vai te matar. Esse problema não vai te matar. Essa enfermidade não vai te destruir. Esse problema conjugal não vai tirar o brilho que tem nos seus olhos. Esse tempo de caverna não vai esconder o brilho que eu derramei em você. Esse deserto não vai tirar de você o espírito que eu derramei sobre a tua cabeça.
Prepara, porque esse ano não terminou ainda. Como o bispo Júlio disse, os próximos meses serão meses de fartura, de honra. Espírito Santo, começa a envolver esses homens que estão aqui, homens que querem mudança, homens que querem recomeçar na vida, homens que estão preparados para serem enviados, homens que vão entrar em portas grandes, homens que vão receber recompensas pela fidelidade, homens que foram treinados, esmagados, perseguidos, homens que não arredaram o pé da obra, homens que foram moídos pelas adversidades, homens que estão passando por vários desertos na vida, desertos financeiros, desertos espirituais, desertos profissionais, desertos empresariais, e não saíram da tua presença. Profetizamos hoje um tempo de manifestação de Deus na vida de todos aqueles que estão aqui. Espírito Santo, cerca esse santuário hoje com a tua presença, e onde houver alguém, um homem aqui dentro hoje que tem certeza dessa palavra, reage. Quem te viu pequeno vai te ver grande. E o menino crescia. E o menino crescia. E o menino crescia, até se manifestar a Israel. Chega uma hora que Deus não te esconde mais. Ele te faz aparecer.